boa tarde. Nosso trabalho é composto por mim, Thaís Nóbrega, Lourdes Cristine Valesca Alves. Somos graduanda em Biomedicina. Nosso trabalho foi orientado pela professora Ana Carolina Monteiro, titulado de Leucemia Linfóide Aguda em Crianças, o perfil epidemiológico no Brasil, de 2010 a 2019. A palavra leucemia tem origem grega. Leuco quer dizer branco, aima quer dizer sangue, que representa um grupo de doenças caracterizadas pela produção anormal das células imaturas na medula óssea e na corrente sanguínea. Sendo essas células responsáveis por alterações, como, por exemplo, causam anemia, uma neutropenia, trombocitopenia. A leucemia consiste em uma doença heterogênica, caracterizada por uma disfunção de células sanguíneas hematopoéticas da medula óssea, levando a uma proliferação clonal, desordenando essas células e causando problemas de saúde gravíssimos. Não tem controle de células precursoras de origem mieloide e origem linfóide. Pode ser classificada como agudas ou crônicas. A leucemia linfóide aguda é o câncer mais comum na infância, correspondendo a cerca de 1/4 de todos os distúrbios malignos nessa faixa etária. 80% de todas as leucemias ocorrem até 15 anos de idade. E o seu pico de incidência é maior entre crianças de 2 a 5 anos. Acomete mais meninos do que meninas, principalmente na sua fase puberal. De acordo com a FAB, a leucemia linfóide, ela tem 3 subtipos, L1, L2 e L3. Mais na frente eu vou até mostrar para vocês a diferença de uma para outra desses subtipos. Baseado nessas maneiras, suas células eram vistas ao microscópio após coloração de rotina, exames rotinais normais laboratoriais. Sendo que esse sistema foi substituído por uma função de novos exames de laboratório, que permite uma classificação da leucemia linfóide com mais precisão, que seja algo mais específico. Como eu falei anteriormente, existem 3 subtipos, L1, L2 e L3. A L1, ela acomete 80% das crianças e 25% dos adultos. Se dá o nome de LLA variante infantil. Na questão dos blastos, eles são pequenos e sem núcleo. A tipo 2, a subtipo 2, ela acomete 17% das crianças e 70% dos adultos. Dá-se o nome de LLA variante adulta. Os blastos são maiores e com núcleo. Já a L3 acomete apenas 3% das crianças e 5% dos adultos. Se dá o nome de LLA variante Burkitt-Smith. Já os seus blastos são maiores, com citoplasma com vácuo. Esse tipo de patologia representa em torno de 26,8% dos cânceres infantis, sendo que 76% de todas as leucemias pouco tem sido descrito sobre a epidemiologia das leucemias agudas no Brasil. Atualmente, com o estabelecimento de registros de câncer pediátrico, é possível analisar esses dados. Os estudos epidemiológicos e etiológicos dos cânceres pediátricos são escassos quando comparados aos adultos. A taxa de incidência do câncer infantil, em torno de 0,6% ao ano, contudo de mortalidade, sofreu uma queda considerável. E de sobrevida aumentou 5 anos. Atualmente, para 80% dessa melhora de sobrevida, resultou um aumento crescente na população de sobreviventes de câncer infantil. LLL é predominante, é uma doença infantil, é a neoplasia mais comum em crianças, representando 1/3 dos cânceres pediátricos, ocorrendo raramente em adultos, mas acontece. A incidência anual é de 1 caso por 100 mil casos na população geral, variando entre 4 a 1 casos a cada 100 mil entre adultos e crianças. Obtém-se um diagnóstico por mielograma, mas complementação mencionada condiz das análises bioquímicas, citogenéticas, citoquímicas e imunofenotipagem. Além do diagnóstico laboratorial, tem os sinais e sintomas que estão correlacionados à dor nas articulações,
dor nos membros, são queixas comuns, mais da população, pediátricos, afetando de 10 a 20% das crianças. E idade escolar, geralmente é sempre nessa idade escolar. Mas muitas vezes o diagnóstico diferencial são os membros, que doem e são de origem benigna. Porém, essas causas orgânicas devem ser mais investigadas, consideradas doenças neoplásicas, em espécie leucemias principais em países subdesenvolvidos. Em países de desenvolvimento, o diagnóstico e o tratamento para LLA enfrenta vários obstáculos, dentre eles o atraso de diagnóstico, abandono, terapia, falta de agentes quimioterápicos e má aderência ao tratamento. E aos variantes polifórmicos genéticos podem contribuir, e as variantes prognósticos negativos, pois com o avanço da biotecnologia, o diagnóstico precoce de um tratamento adequado tem reduzido mortalidade e aumenta a sobrevivência de 5 anos para 80%. Essa melhora de sobrevivência resultou em um aumento crescente na população de sobreviventes do câncer infantil. Meu nome é Lourdes e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho. A nossa justificativa tem sua importância em trazer novas discussões científicas a respeito do quadro clínico epidemiológico e características laboratoriais dos pacientes com diagnósticos de leucemia linfóide aguda. Já a nossa pergunta norteadora foi: diante disso, qual a incidência e os aspectos epidemiológicos da leucemia linfóide aguda em crianças no Brasil? Hipótese: o risco de desenvolver leucemia linfóide aguda é maior em crianças de até 5 anos. Após essa idade, o risco é menor, sendo mais prevalente em crianças do sexo masculino e de cor branca. A leucemia linfóide aguda em crianças tem um prognóstico positivo em relação aos adultos. O nosso trabalho tem como objetivo principal de analisar os aspectos epidemiológicos dos casos de leucemia linfóide aguda, descrevendo o perfil característico dos portadores dessa patologia e a incidência de casos de leucemia linfóide aguda nos últimos 10 anos. A nossa metodologia foi desenvolvida uma revisão de literatura por meio de uma pesquisa bibliográfica para investigar e sintetizar as informações que são evidenciadas a partir de matérias já elaboradas, tais como os artigos científicos sobre o tema abordado na presente pesquisa, publicada a partir de 2010 até 2019. Os artigos científicos pesquisados sobre a temática foram acessados nas bases de dados Cielo e PubMed, utilizando as palavras-chave leucemia linfóide aguda, crianças, prevalência e perfil epidemiológico. Os critérios de inclusão consistiram em artigos em idiomas portugueses publicados aos anos de 2010 e 2019. Os critérios de exclusão foram os artigos que não estavam disponíveis na íntegra e não estavam relacionados com os aspectos epidemiológicos do tema abordado. O nosso resultado de discussão foram encontrados 15 artigos dentro da temática abordada, publicada entre 2010 a 2019, dentre os quais 6 foram pertinentes ao tema escolhido para leitura na íntegra, conforme os critérios de inclusão e exclusão citados na metodologia. Conforme demonstra na tabela 1, o sexo que tem mais prevalência de leucemia linfóide aguda é o masculino, e a idade que mais são acometidos é de 0 a 18 anos de idade. Analisando a incidência, o risco de desenvolver leucemia linfóide aguda é de 2 a 10 anos de idade, sendo as crianças com 5 anos de idade maior prevalência. Esse risco é maior em homens do que em mulheres e maior em pessoas brancas do que negras. É evidente a predominância do número de casos entre sexo masculino para as regiões do Brasil. Boa tarde.
Meu nome é Valesca, eu vou dar continuidade no nosso TCC, Resultados e Discussões. De acordo com o Silvio Leão, existe uma tendência nacional de aumento de câncer em ambos os sexos, porém com a maior magnitude no sexo masculino. Há dados que relatam que o câncer que se apresenta com maior incidência no sexo masculino pode indicar uma fragilidade ou associação aos fatores genéticos na predisposição do cromossomo Y. Segundo o Brasil, a maior frequência de câncer em crianças na faixa etária de 1 a 4 anos e pode ser explicada devido à maior agressividade da doença e na manifestação sintomatológica mais rápida em crianças mais jovens. Fato esse que ele favorece muito no diagnóstico precoce e no tratamento oportuno. A leucemia linfóide aguda é um subtipo de leucemia mais frequente na primeira infância, os menores de 5 anos, com pico de incidência na faixa etária de 2 e 3 anos de idade. Não há nenhum esclarecimento que explique o porquê disso ocorrer na primeira infância, porém há pesquisas que relatam que isso trata de uma doença complexa de heterogeneidade variável. Essa heterogeneidade da leucemia linfóide aguda também é demonstrada em relação à região de maior predominância da patologia, como no estado. E observa-se que na nossa tabela, a região foi a Sudeste e o estado foi São Paulo, que também podem levar em consideração que nessa região existe mais a pesquisa da temática do que nas demais regiões. Na tabela 2, também pode-se observar que nos anos de 2000 é o ano que tem mais diagnóstico. Isso também justifica o porquê, porque os avanços tecnológicos foram enormes. Na tabela 3, demonstra os sinais e sintomas, que às vezes são características de leucemias, porém também características de uma virose e até mesmo de um simples cansaço físico. Que os sinais e sintomas são dor em membros, dificuldades de ambular, artrite é um exame físico, fadiga, anemia, febre, cansaço, sangramento gengival. Isso tudo, essa incidência de sintomas ou esses achados reumatológicos, como na apresentação das neoplasias, é muito variável. E a sua importância como marcadores de câncer ainda não foi suficientemente avaliada. Há vários trabalhos que observaram a frequência e características desse tipo de manifestações iniciais nas doenças linfoproliferativas. No nosso estudo, ocorreu 62% dos casos, semelhante ao apresentado na literatura estudada. Sabe-se que essas leucemias, com apresentação clínica mais insidiosa, apresentam essas queixas com maior frequência. Existem inúmeros estudos que buscam entender o porquê da leucemia. Porém, até os dias atuais, sabe-se que desenvolve na maioria das vezes sem causa conhecida. Mas há hipóteses de fatores determinantes como radiação genética, que são as síndromes, drogas ou quimioterápicos, que podem estar associados ao desenvolvimento dessa patogenia. O tratamento, observa-se que o tratamento na tabela 4 para a leucemia pode ser o quimioterápico, a radioterapia e o transplante de medula óssea. O tratamento quimioterápico, a modalidade terapêutica mais frequente no tratamento das neoplasias malignas. Ela pode ser empregada tanto no paliativo como no objetivo curativo. E o diagnóstico primordial é um hemograma com evidência de anemias e alterações no leucograma e plaquetograma. E com o avanço da biotecnologia, está sendo inserida a imunofenotipagem e a biologia molecular. Uma vez que o diagnóstico precoce é o fator determinante no tratamento e a evolução das leucemias, nosso objetivo é alertar pediatras e reumatologistas para esta possibilidade em pacientes com queixas articulares ou dor em membros, verificando quais são os fatores que são associados e podem direcionar para este diagnóstico. Hipercalcemia é um achado que pode aparecer nas neoplasias malignas em adultos, porém, isso também ocorre mesmo na ausência de metástases ósseas. Nossa conclusão é que no sexo masculino tem a maior prevalência na patologia. O tratamento mais usual é o quimioterápico e o exame primordial é o hemograma,
que nele dá alterações nos eritrócitos, leucócitos e plaquetas. E com o avanço da biotecnologia, surgem novos métodos de diagnóstico mais precoce. Os nossos agradecimentos é primeiramente a Deus por ter nos dado força e saúde, também aos nossos familiares por ter dado apoio e incentivo durante esses 4 anos, os nossos amigos e colegas que de forma direta ou indireta nos ajudaram e nos apoiaram na conclusão desse trabalho. Seremos gratos eternamente à nossa orientadora Ana Carolina pelo suporte, no pouco tempo que lhe coube, pelas suas correções e incentivos. E a todos os nossos professores do curso de Biomedicina da Faculdade Santa Emília de Rodar pela qualidade técnica de cada um.